Olá, aqui é a professora Maria Lígia e eu espero que vocês estejam bem. No vídeo de hoje eu vou falar algo muito breve e que para algumas pessoas pode ser desnecessário, mas é um vídeo pensando em você que está cogitando fazer um mestrado ou você que acabou de entrar num programa de mestrado, mas que ainda não entende muito bem como a coisa funciona, tá? Então, a primeira coisa que eu gostaria de falar nesse vídeo, né, nós falamos assim, programa de pós-graduação em gestão do conhecimento nas organizações, por exemplo, que é o meu mestrado, que é o mestrado que eu sou professora, né, ou, por exemplo, programa de pós-graduação em sociologia, né? Então, o que isso quer dizer? Que nome é esse, né? Bom, primeira coisa que nós precisamos falar é que, eu tô com as minhas anotações aqui, né, que mestrado e doutorado, eles são considerados algo que você vai ouvir essa palavra algumas vezes, stricto sensu. Stricto sensu, e essa palavra ela vai aparecer em relação a uma outra palavra, que é lato sensu. Então, lato sensu, antes da gente explicar todas as especificidades ou algumas das especificidades do mestrado e doutorado, eu gostaria de explicar um pouco a diferença com o lato sensu. Lato sensu é aquela pós-graduação. A gente fala assim, eu fiz uma pós, né? Eu fiz uma especialização, eu fiz uma especialização em algo. Então, normalmente eu posso dizer assim, eu fiz uma pós-graduação em docência. Quer dizer assim, eu fiz uma especialização, eu fiz uma pós-graduação lato sensu. E o que isso significa? Significa, né, que a lato sensu, ela tem uma legislação, ela tem uma regulamentação pelo MEC específica, né, tem uma carga horária específica. E aí você vai ter o seguinte, quando você termina uma pós-graduação lato sensu, você vai ter um certificado, né, de que você concluiu aquilo que a gente vai chamar de uma especialização. Então, normalmente, eu tenho uma pós, né, então eu tenho um certificado que vai ter uma quantidade de horas, né, essa quantidade de horas, né, vai estar especificada no meu certificado. E pela legislação, o corpo docente da lato sensu, ela pode ser composta de mestres e especialistas. Então, né, pode ser, claro, que eu tenha aula com professores doutores, eu mesma sou professora na graduação e tenho doutorado, né? Então, mas pela legislação, né, nós podemos fazer uma especialização, tendo aula com professores especialistas, com professores mestres, né? E as avaliações desses cursos, né, normalmente, quando a instituição já é credenciada ao MEC, ela pode ter essas especializações sem necessariamente ter o mesmo processo que nós temos no mestrado, no doutorado, que eu já vou falar sobre esse processo do mestrado e do doutorado. Um outro ponto que eu gostaria de colocar aqui para vocês, que no Brasil hoje é possível, né, encontrar especializações, ou seja, né, lato sensus, que sejam na modalidade presencial e que sejam na modalidade à distância. Então, se você encontrar lá uma pós-graduação à distância brasileira, necessariamente ela vai ser lato sensu, tá? Por quê? Porque agora a gente vai chegar aqui no tema principal, né? Nessas características do mestrado. Eu entrei no mestrado, tô pensando em entrar no mestrado, o que significa isso? Quando a gente entra no mestrado, né? Eu acho que logo nas primeiras aulas, nas aulas, né, de introdução ao programa de pós-graduação, se você nunca ouviu uma palavra, você vai ouvir muito ela, que chama CAPES, né? A CAPES, ela é o órgão do governo responsável para gerir, para avaliar, para financiar, muitas vezes, a pós-graduação stricto sensu brasileira. E o que isso quer dizer?
Isso quer dizer que para você, por exemplo, abrir um programa de mestrado e de doutorado, não basta você ser uma universidade. Você tem que desenvolver um projeto que seja aprovado pela CAPES. A CAPES, ela aprova a abertura dos programas de mestrado e de doutorado, e a CAPES, ela faz avaliações desses programas. Então, há 4 anos, né, cada quadrienal, nós temos aí a avaliação da CAPES, em que a CAPES confere uma nota aos programas de pós-graduação. Então, talvez vocês já tenham ouvido falar de programas de mestrado e doutorado que tenham sido fechados. Isso acontece, por exemplo, quando um programa tem uma nota insatisfatória em 2 quadrienais seguidas. Ou seja, quando a avaliação da CAPES está apontando fragilidades nesse programa de pós-graduação. Então veja, né, quando você entra num mestrado e num doutorado, mas aqui principalmente para quem ainda não cursou o mestrado, né, quando você entra no mestrado de uma universidade, você está entrando num programa, num curso que sofre avaliações continuadas. Isso é muito importante para garantir a qualidade deste mestrado, desse doutorado. Bom, o que mais? Essa avaliação, ela vai perpassar diferentes elementos que devem compor um programa de mestrado e de doutorado. Um elemento fundamental que vocês vão ouvir muito quando vocês entrarem, né, é a questão da produção. Então, vocês vão ver que no mestrado existe uma certa pressão para que a gente traduza nossas pesquisas em artigos científicos. Mas artigos científicos é um ponto importante, né, da nossa avaliação. A produção dos alunos é um ponto importante da avaliação, a produção dos professores é um ponto importante, mas existem outros pontos também importantes, né? A estrutura curricular deste curso, a ação dos egressos desse curso, as atividades, por exemplo, de convênios, né, as parcerias que os pesquisadores desse curso fazem, não fazem, né? Então, tudo isso, isso tudo é avaliado. Então, por quê, né? Qual é a finalidade disso? A finalidade disso é garantir que exista, né, independentemente de você estar fazendo, inclusive, uma faculdade particular, uma faculdade pública, uma federal, uma universidade estadual, todos nós somos submetidos aos critérios da CAPES, todos nós somos submetidos à avaliação da CAPES, e aí a cada 4 anos a gente recebe a nossa nota, né? Então, se nós decairmos a nossa nota, isso é um grande problema, claro, pro corpo docente, mas também, né, os nossos alunos. Então, a gente sempre fala que nós somos um corpo aí funcionando, claro, cada um com as suas funções e suas responsabilidades dentro desse sistema. Então, uma responsabilidade importante do aluno, da aluna, né, é ter atenção aos prazos, porque nós também somos avaliados pelos prazos, né, que os nossos alunos, alunas estão defendendo o seu mestrado dentro do prazo que a CAPES nos pede, o que está acontecendo, né, com esse programa, se começa a haver muitos atrasos. Então, claro, cada um de nós, né, tem aí a sua função dentro desse sistema, mas que a ação conjunta de professores, corpo técnico, né, e o corpo de alunos e alunas vão também dar a cara, né, para esse programa de mestrado e doutorado. Por isso, por exemplo, programas em que há muito engajamento de alunos e alunas, por exemplo, promovendo atividades, são programas mais vivos, muito bem avaliados. Mas, né, falei aqui da avaliação da CAPES. E qual é a finalidade de um mestrado? Bom, o mestrado no Brasil, nessa modalidade que eu estou falando para vocês, stricto sensu, ou seja, não é lato sensu, possui 2 características. Nós temos o mestrado acadêmico e o mestrado profissional. Independentemente de se seu mestrado ele vai ser acadêmico ou ele vai ser profissional, ele vai te direcionar ou ele vai construir ao longo desses 24 meses, que é
aquilo que a gente espera, né? Então esse é um ponto importante, caso você não saiba, né, ainda quanto tempo dura o mestrado. 24 meses, né? Então, dentro desse período, nós temos que ter as disciplinas, os créditos, essa formação teórica, e também o aluno e a aluna vai desenvolver uma pesquisa própria, normalmente, né, atrelada a uma agenda de pesquisas do orientador, da orientadora, mas vai desenvolver uma pesquisa própria, né, em que vai ser defendida ao final em forma de dissertação de mestrado. No Brasil, nós falamos, então, que esse produto, né, que nós fazemos nesses 2 anos é uma dissertação de mestrado. Claro que eu vou fazer, talvez, um vídeo separado, pensando um pouco mais nas etapas necessárias, o que uma pessoa precisa cumprir dentro do mestrado. Aqui dizer assim, então quais são as características, o que esperar de um mestrado no Brasil? Ao entrar no mestrado no Brasil, você deve esperar uma quantidade de disciplinas, ou seja, de créditos, de matérias, né, que você vai cumprir. Provavelmente o seu mestrado vai ter disciplinas obrigatórias e disciplinas optativas. Além disso, cada mestrado vai ter um regimento em que vai colocar ali atividades complementares, atividades acadêmicas, né? E o que mais eu tenho que esperar? Eu tenho que esperar que nesse processo de 2 anos eu desenvolva uma pesquisa. É possível, professora, fazer mestrado EAD no Brasil, né, na modalidade à distância? Não. Não existe hoje no Brasil instituição avaliada e credenciada pela CAPES que ofereça mestrado à distância. Professora, mas eu entrei na internet e eu vi lá uma propaganda de mestrado em Direito, de mestrado em Educação, né? Bom, veja, entre com cuidado e dê uma olhada, porque algumas instituições estrangeiras, sim, oferecem um curso à distância, né, aqui no Brasil. Porém, esses cursos não são credenciados pela CAPES. Ou seja, né, quando você terminar o seu mestrado, você vai ter um diploma, né, de um mestrado de uma universidade estrangeira que ainda não foi validado pela CAPES. O que isso quer dizer? Quer dizer que no Brasil, né, nossos mestrados que são avaliados pela CAPES, que têm a nota da CAPES, que estão vinculados à CAPES, né? Quando você finaliza o seu mestrado, você é considerado um mestre no Brasil. Quando você finaliza o mestrado numa instituição internacional, seja EAD, seja que você tenha ido para essa instituição internacional, né, tenha feito o mestrado fora, caso você necessite, por exemplo, dar aula numa instituição brasileira, caso você precise comprovar, você vai ter que regulamentar esse título no Brasil, necessariamente aí passando por uma instituição brasileira que tenha sido, sim, né, validada pela CAPES. Então isso é muito importante entender. No Brasil, para que seu mestrado seja completamente válido, né, enquanto mestrado, caso você tenha feito numa instituição estrangeira, você vai precisar validar em um curso semelhante, vai precisar aí passar pela burocracia, né, dessa instituição. Um outro ponto é que nossos cursos que são avaliados pela CAPES e que têm boas notas na CAPES, em geral, possuem parcerias, né, com instituições estrangeiras que fazem esse processo de validação fora do Brasil mais simples, né? Mas isso é uma questão que cada estudante deve buscar. O que vale, o que é importante você entender aqui nessa sua decisão, nesse seu momento, né, de fazer o mestrado. Se você está fazendo o mestrado no Brasil, numa instituição que é avaliada, né, a cada 4 anos ela possui uma nota, ela está regulamentada pela CAPES, necessariamente você fará disciplinas no presencial, necessariamente você fará as etapas brasileiras para a construção de uma pesquisa e você necessariamente terá contato com corpo de doutores. Aqui no Brasil, para que você possa ser professor de um mestrado, você precisa ter o título de doutor.
No Brasil, para que você possa orientar um mestrado, você precisa ter o título de doutor. Para que você possa participar de uma banca de defesa de mestrado, você também precisa ter o título de doutor. Bom, quando eu termino, vou dar um exemplo, né? Então, eu entrei no mestrado em gestão do conhecimento. Então, meu mestrado é em gestão do conhecimento nas organizações, pelo programa de pós-graduação em gestão do conhecimento da Universidade Sesumar. E aí, quando eu terminar, defender, fizer tudo o que for necessário, homologar a minha defesa, eu serei mestre em gestão do conhecimento nas organizações pela Universidade Sesumar. Então, eu espero, né, que esse vídeo tenha esclarecido um pouco, né, o início, o que significa, né, estar aqui num mestrado, seja ele profissional, seja ele acadêmico. No nosso curso, né, aqui na Unisesumar, nós temos o mestrado acadêmico. Então, ele é realmente voltado à pesquisa, porque no mestrado profissional também, né, a gente faz pesquisa. No mestrado acadêmico, há possibilidade sempre de pesquisas teóricas, pesquisas mais abstratas, digamos assim. Isso poderia ficar aí para um outro vídeo, né? E também pesquisas aplicadas. Sempre lembrando, né, que a pesquisa do mestrado, ela se insere dentro de linhas de pesquisa que esse programa de pós-graduação já possui. Então, entre na página do programa de pós-graduação que você está buscando, identifique quais são as linhas de pesquisa que esse programa está desenvolvendo, identifique quem são os professores. Vá, então, buscar algo que eu vou falar no próximo vídeo, o Lattes desses professores, para entender as características de pesquisa e para entender, então, como também você vai desenvolver a sua pesquisa, tá? Um forte abraço e bons estudos!